e as duas estando presentes, rogo a Evódia e rogo a Sintique que tenham o mesmo sentido. Aquele rosto assim, calorão, vermelhão. Ai, Paulo sabe disso. Esse Epafrodito é um fofoqueiro, foi lá na prisão, contou para ele que nós estávamos brigados. Mas é isso aqui. União é diferente de uniformidade. Eu sempre utilizo o seguinte exemplo. Eu lembro quando eu ia na escola, lá no Paraguai, o nosso uniforme era camisa branca e calça azul. E as mulheres, saia azul e camisa branca. Todo mundo é azul e branco. Esse era o uniforme do colégio. Certo? Agora, isto é uniformidade, mas não quer dizer união. Por quê? Porque nem todos, obviamente, os alunos tínhamos o mesmo gosto. Éramos poucos cristãos dentro do colégio, de uma turma de um número de, sei lá, 350, 400 alunos, pouquíssimos cristãos, então consequentemente não pensávamos todo mundo igual. Mas aqui, nesse número de pessoas que estamos aqui, não todos pensamos da mesma maneira, não é verdade? Existem divergências. Tem certas coisas que o irmão pensa de uma maneira, tem certas coisas que a irmã pensa de outra maneira, e assim vai. Não é verdade? É assim, é natural. Até dentro do próprio matrimônio tem coisas que a gente pensa de uma maneira, eu penso de outra. Agora, esta não conformidade de pensamento não me separa da minha irmã, do meu irmão, da minha esposa. Por quê? Porque eu tento viver, meu lema de vida é o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus. É isso que deixa o corpo do Senhor Jesus unido. Porque a divisão, a quem que interessa? Satanás. A Satanás interessa, mas a Deus não. E aí vem uma advertência para nós. Muito cuidado com as coisas dentro do corpo de Cristo, para que eu não seja o pivô de uma divisão do corpo de Cristo. Isso aí é terrível, porque não é a vontade de Deus. Nunca foi e não será. Eu estava conversando com o irmão Adilson a respeito disso. Eu vim de uma igreja lá do Paraguai que éramos 320 pessoas na escola dominical, 4 igrejas filhas. E depois que eu saí, alguns anos depois, acabaram se dividindo por divergências em relação a uma escola que pertencia à igreja e da administração da escola e tinha questões econômicas no meio. Quem que ganhou? Satanás. De ter que levar até em questões judiciais por divergências. Essa não é a vontade de Deus. Não é o que Deus espera de cada um de nós. Ainda mais sendo filhos dele. Confiança, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Quem daqui não é ansioso? Que erga a mão. Vamos ver. Todo mundo é ansioso? Oh, mas é mentiroso. Todos nós temos nossos níveis de ansiedade. Todos nós. E outra coisa, você já viu pessoas dentro da igreja que estão assim, mexendo a perna? Outros correndo a unha, só falta colocar sal. Por quê? Ansiedade. Você e eu temos graus de ansiedade, todos nós. Agora, isto aqui é um exercício diário de chegar diante do Senhor Jesus, diante do altar de Deus e colocar o que nos deixa ansioso e confiar. Eu devo fazer a minha parte, mas confiar no poder de Deus para que aquela situação realmente seja resolvida à maneira de Deus e não à minha maneira. Eu queria muito entrar na faculdade de medicina. 2 anos eu não consegui. Eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu quero ser médico.
quero ser médico para a tua honra e glória. Se o Senhor quiser, me abra as portas. Se o Senhor não quiser, feche as portas. Não tem problema por isso. Não vou morrer por ser ou não ser médico. Deus abriu. Descansei. E Deus me ajudou. E Deus foi abrindo as portas. E essa questão de ansiedade e de deixar nas mãos de Deus é um exercício diário. E não é da noite para o dia que a gente vai melhorar ou não. É com as experiências diárias que nós temos com Deus. E isso o apóstolo Paulo nos ensina muito bem através desse versículo. O apóstolo Paulo teve a visão de noite e ali o varão macedônio falando: passa e ajuda-nos. A primeira convertida, que fez parte do grupo, foi Lídia, né? Atos 16:14, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois veio o problema. Para a adivinhadora foi solução, mas para Paulo e Silas foi complicado. Por quê? Porque Paulo disse ao espírito da menina adivinhadora: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A segunda pessoa convertida em Filipos. Depois, o carcereiro, que estava fustigando ele, que estava cuidando dele com as costas abertas e os pés deles presos e cantando. E assim vai, e quando se abriram as portas da cela, aquele lugar tremeu, ele queria se matar, e o apóstolo Paulo falou: não faças isso. E daí depois, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas ele tinha perguntado: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então a esposa do carcereiro e os outros filhos que ele tinha. Portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Não adianta simplesmente falar, eu tenho que viver o Evangelho. As pessoas enxergam o nosso procedimento. Se o meu procedimento não condiz com as minhas palavras, cria um ponto de interrogação e perguntam: o Adolfo é cristão realmente? Que história é essa que o Adolfo fala, mas faz outra coisa? Diz uma coisa e fala outra ou faz completamente diferente. É incoerência. Então eu tenho que viver conforme o Evangelho do Senhor Jesus. Não somente crer, mas também padecer por Ele. Estamos dispostos realmente a sofrer o preço pelo Senhor Jesus? Esse é um ponto fundamental. O meu irmão lá no Paraguai, ele perdeu um emprego que tinha dentro da prefeitura, porque ele não queria falsificar as notas de uma determinada obra feita no município. Custava, sei lá, X reais, 2.000 reais, pediram para ele colocar 3.000 reais para embolsar mais os 1.000 reais. Ele falou: não vou fazer isso daí. Como não? Você é novo aqui, você não sabe que o esquema é sempre esse? E daí ele fala assim: não, mas eu não vou fazer isso. Então tá bom. 30 dias depois, foi mandado embora. Mas manteve o testemunho, parabenizei ele. Por quê? Porque ele manteve o testemunho acima de todas as coisas. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. O Senhor Jesus fez tudo por eles, fez tudo por nós. Ele se esvaziou a si mesmo. Por isso que nós devemos viver como Ele viveu. Por isso que Deus exaltou o nosso Senhor Jesus soberanamente, para que o nome do Senhor Jesus um dia todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Que momento maravilhoso será aquele momento para nós que temos o Senhor Jesus, de adorar Ele. Agora, que momento ruim para aqueles que não reconheceram Ele como Senhor e Salvador e vão ter que dobrar os seus joelhos, reconhecer Jesus Cristo é o Senhor e ser lançado no lago de fogo eternamente longe da presença de Deus. Mas nós que conhecemos Ele como Salvador das nossas vidas, isso realmente nos fortalece.
para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Não tem coisa que me acuse, porque eu vivo uma vida digna, como o Senhor Jesus quer que eu viva. Eu sou uma pessoa realmente que vive uma vida santa, e isso os descrentes reconhecem, e eles sabem, retendo, estando firme a palavra da vida, acima de todas as coisas, a palavra de Deus, e não vãs filosofias, coisas bobagens que por ali se empregam. Dentro da medicina nós temos a medicina alternativa, temos que tomar cuidado com isso. A medicina chinesa, principalmente a cultura do Yang Yang, que vem da religião do Tai Chi, que é uma filosofia chinesa, que é aquela da energia estabilizada do bem e do mal, em que no nosso corpo nós temos energias boas e energias ruins, e as dores ou determinadas afecções são tratadas por terapia alternativa, acupuntura, iridologia, homeopatia, e assim, tem que tomar muito cuidado, porque são fábulas, e Satanás é muito astuto. Tanto na educação quanto na saúde nós temos justamente toda essa preparação para a vinda do anticristo, e nós como cristãos temos que ser sábios e não entrar nesses enganos de Satanás. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor. Independentemente de ser argentino, brasileiro, alemão, paraguaio, seja o que for, acima de todas essas coisas, a nossa cidadania está lá nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos esperando a nossa pátria celestial. Por isso, devemos estar firmes no Senhor. E a paz de Deus, esse aqui é o melhor antidepressivo que tem. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Romanos 5:1 fala da paz com Deus. E este versículo fala da paz de Deus. É diferente. A paz com Deus é quando eu era inimigo de Deus e eu reconheço o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal. Ali estou em paz com Deus. Mas no meu andar diário eu posso ter várias coisas que me afetam. Posso estar inquieto, posso estar ansioso, posso ter várias situações complicadas dentro de mim, mas eu não me deixo vencer por elas. Pelo contrário, eu me agarro à paz de Deus, que não é dessa terra, que não é dado por remédio nenhum antidepressivo, mas é essa paz que guarda a minha mente e o meu pensamento em Cristo Jesus. Eu falo para determinados pacientes que estou testemunhando o Senhor Jesus, principalmente que usam antidepressivos, e falo assim: o melhor remédio para a depressão é a paz de Deus. Não existe outro. E a paz de Deus você só terá se você tiver o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E à medida que nós vamos, claro que eu receito remédio antidepressivo, eu faço isso. Porém, esse não é o centro e o principal. O principal é justamente isso aqui: a paz de Deus. E o Deus de paz, essa é uma promessa, será conosco, será comigo, será com cada um de nós. Terminando, que já tem muitos olhos que estão assim, Severo, sabe? Bem à luz. João 13,14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Fundamental no corpo de Cristo, além de exercer o meu ministério, e principalmente o amor entre irmãos, o cuidado entre irmãos e o perdão entre irmãos, é seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Humildade, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele se humilhou nascendo num lugar horroroso. Você acha que o presépio era bonito? Cheiro horrível, contaminado, podendo ter uma infecção, tanto o Senhor Jesus como Maria, e foi num lugar feio, horrível. Depois, humilhou mais ainda ao ser julgado injustamente, crucificado de uma maneira horrenda,
6 horas, pendurado, o rosto desfigurado, o Senhor Jesus desceu degraus. E hoje, graças a Deus, Ele é exaltado à destra de Deus. Por isso que nós devemos vir no domingo de manhã desejosos de adorar a Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo está vivo e vive para sempre. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é a nossa esperança de vida eterna. Mas eu devo seguir o exemplo que Ele deixou. Que Deus realmente possa nos abençoar e possamos orar assim: Senhor, faça de mim o que o Senhor quer fazer. Eu quero ser um servo, uma serva do Senhor. Eu quero honrar e glorificar seu santo e bendito nome. Eu quero realmente ser uma pessoa, um canal de bênção para descrentes quanto para cristãos. E que eu possa realmente, que o seu Espírito Santo possa completar em mim a obra que eu tenho para fazer. Eu agradeço muito a atenção de todos, apesar de que alguns já estão bem assim dormindo, mas que Deus realmente possa nos abençoar. E que todos nós, nos nossos locais de reunião, possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que possamos influenciar outras pessoas, para que também Deus possa acrescentar ao corpo dele as pessoas que vão conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Amém. Amém.